E será que está valendo a pena você adquirir um iPhone 12 em 2022 ou é melhor você já pular direto para o iPhone 13? Como é que esse aparelho tem se saído comigo nos últimos 9 meses? Vamos bater um papo sobre tudo isso aí no vídeo agora. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje, como eu falei, a gente vai bater um papo sobre o iPhone 12, se ainda tá ou não tá valendo a pena você adquirir um em 2022 ou se já vale a pena mais você ir direto para o iPhone 13, tá? Isso aí a gente vai conversar em duas etapas, em duas possibilidades. A primeira possibilidade é que você não tenha nem o iPhone 12 nem o iPhone 13 e você queira adquirir um dos dois, então a gente vai conversar sobre isso. E a outra possibilidade é de você já ter um iPhone 12 e tá pensando na possibilidade de trocar ou não o iPhone 12 pelo iPhone 13. Bom, vamos lá então, galera. Eu já trouxe vários vídeos aqui no canal sobre o iPhone 12, sobre o iPhone XR, sobre o iPhone SE. Se você ainda não conferiu, vai estar tudo linkado aqui no final desse vídeo e aqui na descrição também, beleza? Nesse vídeo eu não vou me aprofundar em especificações aqui sobre o iPhone 12. A gente eventualmente vai pincelar uma ou outra especificação só a título de comparação para a gente confrontar com o iPhone 13, tá? Mas é bem superficial. Se você quiser conferir mais detalhes, passa nessa playlist que eu acabei de falar para vocês, tranquilo? E como é que ele tem se saído ao longo desses 9 meses comigo para a gente iniciar o papo? Bom, ele tem me atendido super bem, não deixa nada a desejar em termos de desempenho, multitarefa, fotos, absolutamente nada. Ele tem o processador aqui que é o segundo mais poderoso da Apple, que é o A14 Bionic, tá? Atualmente o iPhone 13 tem o A15 Bionic, como vocês bem sabem. Então você tem uma diferença de desempenho a mais aí para o iPhone 13, mas não é nada que você perceba no seu dia a dia, principalmente se você faz um uso mais tradicional do aparelho, tá? Então ele continua atendendo super bem nesse critério. Qual é o ponto em que eu acho que ele está pecando um pouquinho? É na bateria dele. Pois é, como a gente bem sabe, a bateria sempre tem sido meio que um calcanhar de Aquiles nos iPhones, tá? Mas isso vem sendo aprimorado ano após ano. No iPhone 11, por exemplo, ele trouxe uma bateria que muita gente curtiu, eu não pude ter a oportunidade de testar, mas eu sei que se saiu super bem nesse quesito pelos vídeos e pela galera que já testou, tá? No iPhone 12 eu senti que ele tem uma bateria aí também que é boa, é melhor do que a bateria, por exemplo, do iPhone XR, mas parece que ele não tem o mesmo desempenho do iPhone 11. Como eu falei, como eu não testei o iPhone 11, eu não tenho a minha opinião para passar para vocês a respeito do assunto, mas a partir dos vídeos comparativos que a gente vê por aí, parece que o iPhone 11 se sai melhor do que o iPhone 12 em termos de bateria, tá? Já o iPhone 13, ele traz uma bateria que é melhor até do que a do iPhone 11, tá? Ele tem uma bateria que, nominalmente falando, é maior do que no iPhone 12, ele tem 3.240 mAh de bateria, no iPhone 12 você tem 2.815 mAh, se eu não me engano, de bateria, o que já te traduz aí numa autonomia de mais ou menos 2 horas a mais, pelo menos, para o iPhone 13 em relação ao iPhone 12, tá? Mas esse nem é o caso para eu poder estar falando isso para vocês. Qual é o caso? Quando eu adquiri o iPhone 12, ele tinha uma autonomia mais ou menos comigo de em torno de 7 horas até 7 horas e meia de tela ligada eu já consegui ter com o iPhone 12. Só que após as sucessivas atualizações de sistema, atualmente ele está com o iOS 15.2, eu tive uma perda na performance da bateria do aparelho. Então agora ele consegue me entregar no máximo 6 horas e meia aproximadamente de autonomia de bateria com a tela ligada. Ou seja, eu perdi aí mais ou menos em torno de 1 hora da autonomia de bateria do aparelho por conta de atualizações, tá? Porque a Apple acaba fazendo essas situações. Ela tenta corrigir uns problemas e acaba criando outros, tá? Então, a bateria, muita gente reclamou que depois da atualização para o iOS 15, houve esse problema na performance da bateria do iPhone 12. Eu fui uma dessas pessoas que estou sentindo que o iPhone deu uma caída nesse quesito. Isso acaba prejudicando a experiência no dia a dia, porque eu já tinha o hábito do iPhone durar mais ou menos umas 7 horas e agora isso regrediu 1 hora aí mais ou menos depois das atualizações, tá? Até o presente momento ainda não foi corrigido, continuo sentindo a bateria dele menor do que ela estava antes da atualização para o iOS 15, beleza? Então esse é um ponto negativo. Parece que o iPhone 13 tem uma autonomia
que é bem melhor do que no iPhone 12. Com relação à saúde da bateria aqui do meu iPhone 12, ela está atualmente com 96% da saúde da bateria depois de 9 meses de utilização intensa, tá? E mesmo assim, 1% da bateria foi comido num teste que eu fiz aqui, que eu mostrei em vídeo para vocês, onde eu adquiri um carregador que teoricamente seria um carregador verdadeiro, entre aspas, sendo vendido lá no AliExpress. Fiz o teste e na hora, no mesmo dia que eu fiz o teste no meu iPhone utilizando o carregador paralelo, que teoricamente se dizia ser original, mas não era, acabou comendo 1% da bateria dele em uma única recarga que eu utilizei esse carregador. Eu fiz o vídeo mostrando isso, se você ainda não conferiu, passa lá depois também na playlist só de iPhones, que tá tudo relacionado lá. Ou seja, se eu não tivesse feito esse teste, teoricamente, a saúde da bateria do meu iPhone 12 estaria em 97% e não 96%, tá? Mesmo assim, tá com uma excelente performance nesse quesito. Eu tomo vários cuidados com relação à saúde da bateria do iPhone 12, não deixo ele descarregar completamente. Quando chega ali mais ou menos por volta dos seus 20%, eu já ponho ele para carregar. Então tudo isso vai interferir, lembrando sempre de utilizar carregadores originais. Também já fiz vídeo falando sobre carregadores originais, falando se carregador turbo serve ou não aqui para o iPhone. Vai estar tudo na playlist que vai estar no final do vídeo ou aqui na descrição. Vamos começar a falar então agora das possibilidades de aquisição de um iPhone em 2022. Vamos supor que você não tem iPhone nenhum e está pensando em adquirir ou o iPhone 12 ou o iPhone 13, qual dos dois você iria? Na minha opinião, eu iria no iPhone 13, pularia o iPhone 12. Muita gente pode questionar que o preço do iPhone 13 está muito maior do que o do iPhone 12 e, por consequência, o iPhone 12 seria mais custo-benefício na aquisição. Recentemente, a coisa de uns 2-3 dias atrás aí aproximadamente, em relação à data desse vídeo, houve uma promoção de iPhone 13 de 128 GB de armazenamento, saindo por menos de R$ 5.500, por R$ 5.489 para ser mais preciso.Esse valor é muito próximo do iPhone 12 de 128 GB de armazenamento, que está saindo atualmente por volta dos seus 5.200. Você consegue encontrar ele até um pouquinho mais baixo, eventualmente, na casa ali dos 4.900 e alguma coisa, mas o preço médio dele costuma ser por volta dos 5.200, tá? E aí você teve o iPhone 13 de 128 GB de armazenamento, saindo por mais R$ 289 só a mais. Nesse caso especificamente, eu acho que vale muito mais a pena você já pular o iPhone 12 e pegar o iPhone 13, já que a diferença é muito baixa em relação ao preço dos dois aparelhos, tá? Então você ficaria com um iPhone mais atual, um pouquinho mais aprimorado, bem pouquinho mesmo, a gente já vai conversar sobre isso, e por conta disso eu acabo achando mais vantajoso adquirir o iPhone 13 e não o iPhone 12, tá? Mas dentro dessas condições de preço que eu acabei de falar aqui para vocês. Dentro de uma condição de preço normal, você acaba encontrando essa diferença por mais de R$2.000, aí talvez sim compense você vir aqui no iPhone 12, tá? Mas se a diferença for só na casa aí dos 200 e alguma coisa, eu acho que vale muito a pena você investir no iPhone 13 e deixar o iPhone 12 para lá. Agora vamos considerar aqui o segundo cenário, onde você já tem um iPhone 12, assim como eu, e está pensando se adquire ou não um iPhone 13, tá? Na minha opinião, não vale a pena você migrar do iPhone 12 normal, padrão, para o iPhone 13 normal, padrão também, tá? A diferença entre eles não justifica você trocar o seu iPhone 12 pelo iPhone 13. Você tem mínimas evoluções no iPhone 13 em relação ao iPhone 12. Por exemplo, a principal é o processador, você vai ter o A14 Bionic aqui no iPhone 12 e vai ter o A15 Bionic no iPhone 13, tá? Por mais que isso represente um ganho de performance, você no dia a dia não vai perceber a diferença entre esses dois processadores. Os dois vão te atender em todos os quesitos sem te deixar na mão em absolutamente nada. Então não vale a pena você migrar do iPhone 12 para o iPhone 13 só por conta do processador, por exemplo. Em termos de câmera, a mesmíssima coisa, você tem as mesmas câmeras no iPhone 13 e no iPhone 12. A única diferença que existe entre as câmeras do iPhone 12 e do iPhone 13 é que no sensor principal do iPhone 13 você vai ter o micron maior do que aqui no iPhone
12, tá? No iPhone 12, você tem aqui no sensor principal a abertura 1.6 com 1.4 microns de tamanho, que é o tamanho do pixel, que ele consegue captar essa luz. No iPhone 13, você vai ter a mesma câmera de resolução de 12 megapixels com abertura 1.6, mas com 1.7 micron de tamanho, o que significa que você consegue absorver um pouco mais de luz com a câmera principal do iPhone 13 do que você consegue aqui com a câmera principal do iPhone 12. Mas, mais uma vez, é uma diferença que não vai fazer grande coisa aí no seu dia a dia, tá? Você não vai ter uma percepção muito nítida. Isso aí vai ficar mais evidenciado em fotos noturnas e mesmo assim você não vai ter uma diferença tão grande entre essas duas câmeras. E por último, você vai ter um ganho de autonomia maior por parte do iPhone 13 em relação ao iPhone 12. Como eu falei, você vai ganhar aí mais ou menos umas 2 horas aí a mais de autonomia no iPhone 13. Talvez essa seja a diferença mais marcante entre os dois aparelhos, que é a autonomia de bateria com 2 horas a mais aí aproximadamente, pelo menos pelo que eu já vi aí de informações circulando na internet a respeito da bateria do iPhone 13 em relação à bateria do iPhone 12, tá? Você tem já um ganho nominal, como eu falei para vocês, no iPhone 13 em relação ao iPhone 12. Você tem 3.240 mAh no iPhone 13 versus 2.815 mAh aqui no iPhone 12. Então, por aí você já consegue tirar que existe sim uma diferença de autonomia de bateria entre esses dois aparelhos. Mas mesmo assim, ganhar 2 horas a mais de autonomia de bateria aí aproximadamente, também, no meu ponto de vista, não justifica você trocar o iPhone 12 pelo iPhone 13, tá? E o que seria, na minha opinião, uma troca mais aceitável se você quiser migrar da antiga geração de iPhone para a atual geração de iPhone? É você trocar o seu iPhone 12, por exemplo, pelo iPhone 13 Pro, tá? Porque aí você realmente vai ter ganhos em termos de câmera, onde você vai conseguir usufruir bem mais da qualidade das câmeras do iPhone 13, já que a partir da versão Pro, na Pro e Pro Max, você vai ter um desempenho bem melhor em relação a câmeras com relação ao iPhone 12. Aí sim você vai perceber um ganho maior de performance nas câmeras utilizando as câmeras do iPhone 13 Pro em relação ao iPhone 12, principalmente em low light, onde você vai ter um sensor maior, com abertura melhor, então tudo isso vai influenciar positivamente na questão aí de fotos, mas isso, claro, para quem utiliza fotos e filmagens no seu dia a dia com o smartphone. Aí eu acho que justifica, mas você vai pagar o preço por isso, já que aí você vai ter uma distância muito maior, em torno ali da casa dos R$3.000 aí aproximadamente, que separa o iPhone 12 do iPhone 13 Pro. Então, resumindo, o iPhone 12 continua sendo uma ótima opção, sem sombra de dúvida nenhuma, mas eu acho que se você ainda não tem o iPhone 12, é melhor você já pular para o iPhone 13 por conta de tudo que eu acabei de explicar para vocês, tá? Já se você tem o iPhone 12, eu acho que não justifica você mudar para o iPhone 13, a não ser que seja para mudar para o iPhone 13 Pro, onde aí sim você vai ter um ganho tanto da bateria quanto da câmera também, mas você vai pagar o preço para ter essa aquisição. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!